noite, irmãos, tudo na paz do Senhor Jesus? Bom, hoje nós vamos para a nossa quarta aula do curso Nova Criatura. E se você já chegou até aqui é porque já aprendeu muita coisa até agora, né, sobre o reino de Deus e todas as coisas que Ele nos proporciona para o nosso crescimento espiritual, amém? Bom, vale lembrar que se você não assistiu às aulas anteriores, você ainda consegue assistir, corre lá, poucos minutos. É só clicar no nosso canal, acessar as aulas anteriores e absorver mais aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, amém? Bom, este é um tempo que Deus separou para nós, para que nós possamos aprender algo em comunidade, crescendo ainda mais, irmãos, em todas as áreas da nossa vida cristã. Bom, para iniciar a aula de hoje, nós vamos recapitular um pouco das nossas aulas passadas, da nossa aula passada, na verdade, a aula 3. Semana passada nós falamos sobre a marca de um seguidor de Jesus. E qual é essa marca? Hein? Você sabe dizer qual é essa marca? Você lembra disso? Bom, nós falamos sobre os dois mais importantes mandamentos da Bíblia, de acordo com Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, irmão, semelhante a este, qual que é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este, amém? Estes dois, né? Também falamos sobre as duas provas principais de que ama a Deus. O que são elas? A primeira, obedecer a Jesus em tudo, né? Se me amas, guardarei os meus mandamentos, os meus segredos, né? João 14,15. E a segunda prova eu irei amar os meus irmãos como Cristo me ama. Novo mandamento vos dou, eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Está lá em João 13:34, nós falamos semana passada. Nós falamos também sobre o perdão, irmãos. Então, se alguém me maltratar, abusar, criticar, sujar meu nome, o que eu preciso é perdoar pela fé e preciso também amar pela fé essa pessoa, amém? E também comentamos sobre como aplicar a fé depois do amor. Bom, a área mais importante na vida de um seguidor de Jesus é a fé, né? Para ser um cristão vitorioso é absolutamente necessário ser cheio do amor e fé. Tudo é possível que crê. Marcos 9:23. Bom, e para aplicar a fé e tomar posse das promessas de Deus, eu preciso primeiro crer na palavra, deixar que esta palavra queime no meu coração, mesmo que pareça humanamente impossível. Temos que crer, irmãos, no que está escrito nesta palavra, que é a palavra de Deus, o que está escrito aqui, em nome de Jesus. Nós temos que crer na nossa Bíblia, amém? Na palavra do Senhor. Segundo ponto é falar a palavra com a boca. Precisamos declarar, proclamar aquilo que nós lemos e cremos a respeito da palavra. Entendo que toda palavra que sai da nossa boca tem uma importância no mundo espiritual, né? E que a minha fé aumenta quando eu abro a minha boca. Amém? E o terceiro, eu preciso, irmãos, praticar a palavra com as minhas ações, pois enganamos a nós mesmos se falamos que temos fé e não agimos de acordo com a nossa fé. As nossas palavras proclamadas vêm com ações de ousadia. Amém? Bom, e na aula de hoje nós vamos iniciar falando sobre algumas verdades importantes que precisamos guardar em nossas mentes e nossos corações. A primeira verdade é que não devemos ter vergonha, irmãos, de seguir a Jesus. Se tivermos vergonha de sermos um crente em Jesus, Ele também vai ter vergonha de nós perante o Senhor. Está lá em Marcos 8:38. Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Bom, essa palavra é muito forte, irmãos. Ainda mais nesses tempos que nós temos vivido, onde muitas pessoas querem ter razão de tudo, né? Nesse momento político que nós temos vivido. O segundo cuidado com as seitas falsas, né? Abandone todas as entidades religiosas que não seja confiável à Bíblia, né? Cuidado com essas sociedades secretas, esses movimentos em prol de coisas que não edificam segundo a palavra de Deus. Em Lucas 8:17 diz: pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido e revelado. E também em Romanos 2:16 diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. E também em 1 João 1:7 diz que
porém se vivemos na luz, como Deus na luz, então estamos unidos uns aos outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado, né? Que para todas essas coisas, irmãos, possamos analisar com a luz do Evangelho, amém? Então, terceira verdade, não se envolva, irmãos, em dívida que prejudique o seu nome, nem agiotagem ou coisas semelhantes, né? E o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Se lermos Romanos 13:8, diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém, a única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei do Senhor, amém? Faça o impossível para não tomar dinheiro emprestado, irmãos. Se for preciso tomar emprestado, seja fiel no pagamento, ou pelo menos dê satisfação, né? Quando não for possível pagar no dia marcado, a Bíblia ensina que você não deve ser fiador, na verdade, né? Então você tem que falar para a pessoa se você não conseguir pagar, amém? Se você não conseguir cumprir com a sua dívida. Quarta verdade, né? Cuidados com o pecado da língua, né? Maledicência, fofoca, mentira, vocabulário perverso, piadas sujas. Tiago 3:6 diz que a língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Leia esse capítulo para ver como não se deve falar mal dos outros. Fofoca é um pecado muito grande contra Deus. Vamos ler em Provérbios 6:16-19, que diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Espalhar uma notícia ruim sobre outra pessoa ou falar mal de alguém parece não ser um hábito tão mal assim, mas veja que os maldizentes fazem parte da lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:9-10 diz assim: vocês sabem que os maus não terão parte do reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Mesmo que seja verdade, nunca fale nada, seja mal ou desagradável sobre outra pessoa, nem mesmo em oração, irmãos. E melhor orar em secreto pelo irmão faltoso, né? Tá lá em Mateus 6:6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. A mentira é um dos pecados mais comuns praticados pela nossa sociedade. O ponto de muitos já estarem tão viciados em mentir que não vem mal algum nesse pecado. Tão sério, né, irmãos? Infelizmente, existem pessoas que acham que não se pode viver sem mentir de vez em quando, ou a mentira ela reflete covardia em não enfrentar a verdade. Ela é uma grande falha no caráter. Mentir é falar apenas parte da verdade, omitindo outra parte, e não falar os detalhes e esconder algo, declarando fatos totalmente diferentes da verdade. Exagerar sobre os fatos, inventar coisas que não existem. Não existe mentirinha, irmãos. Em João 8:44, Jesus disse: o diabo é mentiroso e é o pai da mentira. Todo enganozinho, né, é mentira, irmão. Tudo engano. Você, é uma besteirinha. Incluindo colar nos deveres escolares. O Filho de Deus nunca deve enganar por razão alguma. Somos nova criatura, né? A Bíblia destaca a mentira como um pecado muito sério. Resultou na morte de 2 pessoas, que foi Ananias e Safira. Está lá em Atos 5:4. Os mentirosos serão lançados no lago de fogo. Está lá em Apocalipse 21:8. E diz assim, né? Mas quando aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, né? O que é a sua segunda morte. Também tem o vocabulário perverso, né? Falar é um dom de Deus, irmãos, aos homens, e a nossa maior forma de expressão. No entanto, a maioria dos pecados que cometemos é com a nossa língua, com a nossa boca. O vocabulário que a gente utiliza em um dia a dia, tanto pelos homens como pelas mulheres, é uma enorme evidência da decadência moral em nossa sociedade. Os palavrões já são ouvidos cedo na boca das crianças.
que imitam seus pais, seus tios, seus avós, né, seus primos. Né? As letras das músicas populares estão infectadas, irmãos, infestadas de insinuações, palavrões, palavras obscenas. Há pessoas que em cada 5 palavras proferidas, 2 são palavrões. Precisamos ser um povo diferente, com uma nova maneira de falar e de pensar. A Bíblia reprova todo e qualquer tipo de conversão suja e imoral. Colossenses 3:8. Né? Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de nossa boca. Né? Nossa boca deve ser, irmãos, um instrumento nas mãos de Deus e não o contrário disso. Outro ponto que eu gostaria de abordar hoje é sobre ter uma vida pura. O pecado sexual tem sido aceito por tantas pessoas como algo comum e normal, que se torna como uma norma, na verdade, de vida para as pessoas. Alguns pais esperam que seus filhos tenham sua primeira experiência sexual já na adolescência. Mães orientam suas filhas a como usar preservativos, por exemplo, para que elas não fiquem grávidas. Né? O adultério é um crime de Código Penal brasileiro, por exemplo, mas não tem ninguém nos presídios hoje pagando por essa pena, por esse crime. Isso seria ridículo, muitos diriam, né? As revistas e filmes pornográficos circulam livremente nas ruas e nas praças, porém nós fomos chamados para sermos o sal da terra e a luz do mundo, e um povo santo e puro para Deus. Deus criou o homem e a mulher, Ele é o autor do sexo. A relação sexual é pura e santa, desde que seja feita dentro dos limites propósitos de Deus, ou seja, dentro do casamento legal. A atração sexual entre o homem e a mulher é normal, irmãos, e foi estabelecida por Deus, visando a felicidade de um casal e também para a procriação, né, deste casal, dessa família. Porém, por ser uma relação forte e atraente, Deus estabeleceu regras e limites bem claros, os quais precisamos respeitar, pois uma vez desobedecidos, colheremos desgraça e tristeza para as nossas vidas. Toda relação sexual fora do casamento é adultério ou prostituição, e é proibido por Deus e será julgada. Mesmo que já sejam noivos, em relação sexual antes do casamento desagrada a Deus. Gálatas 5,19 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Depois de receber a Jesus como Salvador e Senhor, nos nossos corpos tornam-se templo do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 6,19. Por isso Deus nos mandou fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Está lá no verso 18 de 1 Coríntios 6. Fugir da impureza quer dizer fugir do ato sexual, da ocasião, dos lugares da tentação, das amizades ou outras coisas que induzem ou provoquem a imaginação e levem a ceder diante dessa tentação, que é muito forte. Por exemplo, fugir das revistas de livros, de filmes pornográficos, sugestivos, de vários programas de televisão, de vestimentas provocantes, sensuais, piadas imorais e tudo que é malicioso. Em vez de cair na tentação, a Bíblia nos manda fugir das paixões da mocidade. Está lá em 2 Timóteo 2,22. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que, porém, que faz a vontade do meu Pai, permanecerá para sempre. Está lá em 1 João 2, do 15, versículo 15 e 17. Bom, agora algumas perguntas aí para os solteiros, Alguns princípios bíblicos sobre o namoro. Leia 2 Coríntios 6, 14 e 18 e responda algumas perguntas. Pode uma moça crente namorar um rapaz descrente? Pode um rapaz crente namorar uma moça descrente? Os pais devem permitir seus filhos namorarem jovens descrentes? Pode uma moça crente casar com um rapaz descrente? Pode um rapaz crente casar com uma moça descrente? Os pais devem permitir que seus filhos se casem com jovens descrentes? Bom, eu vou deixar aqui essas questões no formulário de hoje e gostaria de ouvir de vocês. Leia 2 Coríntios 6, 14 a 18 e responda essa pergunta para si mesmo. Analise de acordo com a palavra, a luz da palavra. E qual a definição de namoro cristão? O namoro cristão é o início de um relacionamento entre o rapaz espiritual e uma moça espiritual que creem em Jesus. Depois de muita oração e conselhos que Deus já revelou a sua vontade para se casarem, com uma bênção e permissão dos seus pais, é lógico, os seus líderes, decidem aproximar-se mais nas seguintes áreas: espiritual, social e emocional, por um tempo relativamente curto, somente para confirmar a vontade de Deus para as suas
vidas, né? 4 coisas que Deus diz aos solteiros, né? Preste atenção, você que é solteiro. Ser solteiro é um presente de Deus, irmãos. É um presente de Deus. Muito da nossa sociedade é estruturada em torno de casais. Com frequência, presume-se que adultos terão um parceiro na sua vida, né? E que é algo estranho se você não tiver um parceiro. E é isso que acaba com a juventude de hoje em dia, né? As pessoas com essa cobrança. Quando Paulo fala de estar solteiro com um dom, como um dom, né? Ele não está falando de uma habilidade específica que alguma pessoa tem de estar satisfeito em estar solteiro. Pelo contrário, ele está falando de estado de estar solteiro. Contanto que você o tenha, é um presente de Deus. Assim como o casamento será um presente de Deus, se você o receber, devemos receber nossa situação de vida, né? Seja estar solteiro ou casado, como um dom da graça de Deus para nós. Segundo, ser solteiro tem vantagens. Paulo menciona 2 vantagens em estar solteiro. Em 1 Coríntios 7, né, diz assim, a primeira vantagem está lá em 1 Coríntios 7, pessoas solteiras são poupadas dos problemas do casamento. Há muitas grandes bênçãos no casamento, irmãos, mas também há dificuldades, né? Compreensivelmente, os casais cristãos não costumam falar abertamente sobre as coisas difíceis que enfrentam, o que pode dar aos solteiros uma visão de cor-de-rosa, né? No casamento, uma cor-de-rosa. Mas há um lado negativo, mesmo quando o relacionamento de um casal é bom, né? Segunda vantagem, pessoas solteiras podem dedicar-se mais plenamente ao trabalho de Deus. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a sua esposa. E assim está dividido. 1 Coríntios 7, 32 e 34 diz isso. Terceira coisa que Deus diz aos solteiros, né? Sorteiros. A vida de solteiro é difícil. Quando Deus viu Adão sozinho no jardim do Éden, ele disse: não é bom que o homem seja só. Farei para ele, né, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Está lá em Gênesis 2,18. Assim, Eva foi criada para atender a necessidade de companhia de Adão. E os dois se uniram em relacionamento sexual duradouro no casamento. Embora o Novo Testamento seja positivo sobre a condição de estar solteiro, não há dúvida de que o casamento é considerado a norma, né? É um presente amoroso de Deus para a humanidade. É o principal contexto no qual nosso desejo de intimidade é atendido. Pessoas solteiras são, portanto, propensas a lutar contra a solidão e a tentação sexual. Essas lutas certamente não são exclusivas do solteiro, mas fazem parte da sua condição. Amém? E a quarta coisa que Deus disse aos solteiros é: a condição de solteiro não é permanente. Não é. Você achou que ia ser, mas não é. Né? Muitos que são atualmente solteiros um dia se casarão. Outros permanecerão solteiros por toda a vida, mas nenhum cristão é solteiro para sempre. O casamento humano reflete o casamento que Deus quer desfrutar com o seu povo para a eternidade. A Bíblia fala que Jesus, como noivo, que um dia retornará para levar a sua noiva à igreja, para estar com ele perfeitamente, perfeita na nova criação. Nesse dia toda dor desaparecerá, inclusive a dor de um casamento ou de condição de solteiro difícil na sua vida. Deus enxugará toda a sua lágrima dos seus olhos. Um grande grito será ouvido. Alegramo-nos, exultamo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegados às bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Apocalipse 7, 17, 19, 7. Né? E agora, para os casados, Deus deseja salvar e reestruturar totalmente a sua família, pois a vontade é que você tenha um casamento muito feliz e abençoado. Para isso, ele deixou princípios fundamentais que devem ser seguidos para se ter um casamento bem sucedido. Primeiro, casamento é uma aliança irrevogável. Está lá em Malaquias 2, 14 e 16, que diz assim: e cada um de vocês pergunta, por quê? Porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou. Quando era moço, ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus, de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito. E o que Deus quer dele, né? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidados para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e
que ninguém seja infiel à sua mulher. Irmãos, é importante oficializar e legalizar também o seu casamento diante das autoridades, né, do seu país, dos seus pais também. Romanos 13:1. Obedeçam à autoridade de todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Né? Se o seu casamento não é legalizado, legalize, irmãos. Se for possível, é lógico. Se não for possível legalizar, fale com o pastor ou com o seu líder da igreja para receber uma orientação e conselho sobre esse assunto. Algumas responsabilidades agora do marido. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Parece um comando simples, os maridos amam a sua esposa. Mas se você é casado há mais de 5 minutos, percebe que é um pouco mais difícil do que parece. Né? Algumas razões, a ordem para o marido estão... A ordem para o marido cristão, amar a sua esposa, não depende de que ele cumpra nenhum papel específico, que ela cumpra nenhum papel específico. Em outras palavras, é para caracterizar a sua vida. Mesmo que sua esposa não esteja sendo adorável, mas ao ponto, é um tipo de amor contínuo e cotidiano na sua vida. Não é um amor reservado apenas para dias de casamento, aniversários ou dia dos namorados. Né? É um amor cotidiano, que caracteriza a disposição do marido cristão em relação à sua esposa. Além disso, tem um padrão a seguir. O marido cristão reflete o amor de Jesus por sua igreja e a unidade encontrada nesse relacionamento. Efésios 5:25-32, irmãos. O marido também deve ser o provedor da sua família. Quando falamos em sustentar, não estamos falando que o marido deve necessariamente ganhar mais do que a sua esposa, né, em termos de salário, né, especificamente. Ele deve ser, como falado anteriormente, ser um modelo a ser seguido de profissional, alguém que se empenha em buscar um emprego, em ser um bom funcionário, em ser um bom patrão, um bom chefe, um bom empresário. Né? Quando Adão estava no jardim, ele era responsável pelo sustento. Toda a ordem de trabalho foi dada a ele. Quando foi expulso do paraíso, também foi dado a ele, né, o castigo de trabalhar todos os dias pelo sustento. Amém? Glória a Deus. Né? Exercer o sacerdócio e a liderança do lar também é um papel do marido. Né? Deus colocou a responsabilidade sobre o homem de ser o líder espiritual do seu lar, o sacerdote. O sacerdote é aquele que interpõe entre a sua família e Deus. O sacerdote intercede, clama e suplica a favor de sua família. Isso é o seu papel. Né? Algumas responsabilidades também da esposa. Né? Vamos entrar nesse caminho. Sabes que as ordens bíblicas não fazem mal a ninguém, né? Se forem obedecidas de acordo com o seu significado. A má interpretação, irmãos, leva a grandes abusos. O mesmo acontece em relação à submissão da mulher ao seu marido. Né? Alguns maridos utilizam dessa desculpa para tratar as suas esposas como escravas, viver humilhando as suas companheiras. Está errado isso. Né? Porém, também existe um grupo de mulheres que não entendem o que essa expressão quer dizer e acabam perdendo a graça, né, e deixando de colher as bênçãos que Deus traz, a obediência à sua vontade. Né? A orientação de submissão da esposa está em várias partes da Bíblia. Né? E conhecer o seu real significado pode trazer grandes transformações no seu relacionamento, no seu casamento. Amém? Sabe-se que também é pedido uma submissão da igreja a Cristo, ou seja, temos que ser submissos a Jesus Cristo, porém isso não significa algo ruim, significa apenas que estamos protegidos por Ele. Nele nos sentimos prazer em fazer a sua vontade e desejo. Né? Elas nos fazem crescer como seres humanos. Devemos tomar esse fato como exemplo máximo a ser seguido em relação à submissão no casamento. O homem, assim como Jesus, deve ser o líder da sua casa. Tem como obrigação com Deus e a sua esposa ser carinhoso, atencioso, protetor, acolhedor, né? Respeitoso, entre outras diversas características. Qualquer atitude não amorosa ou violenta retira o direito do homem ao lar, irmãos. Já a esposa deve ser como a igreja, né? Ouvir as palavras de liderança de seu marido e executá-las. Ela deve ser amorosa, né? E ajudar na liderança do lar. Lembre-se sempre que isso não torna a esposa menor que o marido, irmãos. A esposa jamais deve se submeter a ser tratada como objeto pelo marido, mas não é isso que Deus quer, né, para sua vida. O homem não é o bambambam da sua casa. Todo relacionamento precisa ser apoiado em 3 pilares: homem, Deus e a mulher, irmãos. Deus sempre deve estar entre os dois, para assim abençoar a relação dos dois.
Cada um tem seu importante papel na relação. O homem como sendo a cabeça da família e a mulher o ajudando a executar os seus projetos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu espero que você tenha absorvido isso, né? Hoje nós terminamos aqui. Eu vou deixar aqui um formulário no vídeo para que você consiga crescer ainda mais em Cristo Jesus, né? Deus, ele tem uma promessa para as nossas vidas. Nós precisamos absorver dessa promessa. Precisamos entender tudo que está sendo falado aqui. Precisamos crer na palavra do Senhor Jesus para nossas vidas e tudo que Ele tem preparado para nós, em nome de Jesus. Queria orar por você nessa noite, amém? Pai, obrigado, Jesus, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado por tudo que nós temos aprendido. Sabemos, Senhor, que muitas coisas que nós estamos falando, Senhor, são coisas que confrontam, Senhor, o nosso ser, que confrontam, Senhor, as nossas atitudes diárias. Mas, Pai, sabemos que é a verdade que está na palavra e nós precisamos crer nesta palavra, precisamos proclamar essa palavra para sermos abençoados como um casal, como cristãos genuínos em Ti. Deus, abençoa cada lar, entra em cada família agora, derrama da Tua graça, do Teu amor, derrama da Tua unidade, que nós possamos crescer juntos, em nome de Jesus. Amém.